Vamos lá, isso. Glória a Deus, pessoal. Bom, boa noite para todos que estão aqui presentes. Até antes da gente iniciar oficialmente, eu queria que você colocasse aí para mim, pode digitar de qual cidade você é. Quem puder colocar por gentileza, só para mim saber se, se todos são da mesma cidade. Então, por gentileza, quem puder, coloca aí de qual cidade você é, para mim saber como que está sendo o pessoal dentro do grupo ali. Ó, eu vi que tem gente de São José do Rio Preto, legal. São José do Rio Preto, São Paulo, bacana. Tem pessoas aqui por DDD também, que eu já sei que é de outras regiões do Brasil, do Sul. Legal, glória a Deus. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. E a gente vai falar de um tema tão pertinente para a palavra do Senhor. Então, até gostaria de pedir para você que pode, pega um papel, uma caneta, sua Bíblia também, que vai ser interessante esse momento que a gente vai passar junto. E eu queria iniciar fazendo uma oração. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento, por essa noite que estamos aqui reunidos, Senhor. O centro desse momento aqui é o Senhor. O centro dessa aula, desse webinário é a tua palavra. Que o Senhor possa nos iluminar aqui, nos dar sabedoria. Tanto eu que vou estar falando sobre o assunto, e também os meus irmãos que estão aqui nessa sala. Que o Senhor possa tocá-los, Pai. E que possamos sair daqui diferente da forma que entramos. Que possamos sair daqui mais cheios da tua presença, cheios da tua graça e com entendimento que o seu Senhor está no centro, tudo faz sentido. Nos ajude, Pai, pois precisamos conhecê-lo cada vez mais. Já te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Digita amém aí, quem pode digitar. Glória a Deus. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Todo mundo está me escutando bem? Manda um joinha aí se está me escutando bem, porque já aconteceu, às vezes estou fazendo uma live, o pessoal não está me escutando bem. Todos estão. Maria, Júnior, Camila, perfeito, glória a Deus. Pessoal, o nome dessa aula é a Ciência Espiritual do Desejo, e eu quero trazer para vocês esse entendimento. Para quem não sabe, eu tenho um livro que chama Tentação de Cada Dia, e é um livro que fala sobre imoralidade sexual. Então, ele é um tema, olha lá, o Alexandre colocou, sou de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. Glória a Deus, meu irmão. Estou muito feliz que você está aqui, viu? Glória a Deus. Então, eu tenho um livro sobre moralidade sexual, que foi um processo que aconteceu comigo. Eu fui viciado em pornografia durante muito tempo, desde quando eu era solteiro, depois noivo, depois casado, depois mesmo com uma filha pequena, continuava consumindo pornografia, e eu tive um processo com o Senhor no meio disso tudo. Hoje eu tenho 31 anos, tenho um filho de 53 dias e uma filha de 5 anos. E no livro, quando eu lancei o livro, o Senhor me fez mergulhar mais no assunto de santidade, entender mais sobre moralidade sexual, e foi quando foi surgindo os materiais, foi surgindo alguns livros, e também esse material que eu estou passando para vocês. Então, vai ser algo bem leve, eu quero que vocês entendam que o objetivo dessa aula, mesmo que o nome é a ciência espiritual do desejo, o objetivo não é apontar nada para ninguém, longe disso, meus irmãos, longe. Vocês nunca vão ver um conteúdo meu, seja livro, curso, o que for, de eu querendo dizer que eu sou mais santo, que eu sou melhor do que alguém, jamais, jamais. O objetivo aqui é trazer clareza, porque nós temos que colocar luz naquilo que está na escuridão. Então, o objetivo aqui é trazer luz sobre essa temática. Amém? Que você consiga entender um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma colinha aqui, eu sempre uso uma colinha, até para compartilhar da melhor forma. O Alexandre comentou que está dirigindo, ó. Glória a Deus, meu irmão, vai escutando. Então, se você está aqui, provavelmente você foi convidado por alguém ou você adquiriu o meu livro, A Tentação de Cada Dia. Então, de qualquer forma, esse material vai fazer muito sentido para você. A primeira questão que a gente tem que entender, meus irmãos, é que o desejo, ele não nasceu do pecado. Ponto. Às vezes a gente acha, como a gente vê muita imoralidade sexual, que o desejo nasceu do pecado. Ou seja, relação sexual, tem gente que acha que, meu Deus, não é permitido eu ter relação sexual, não é permitido eu ter prazer,
Não é permitido eu chegar em um ápice ali de prazer. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que foi o Senhor que criou tudo isso. Não é porque as pessoas têm relação fora do casamento, as pessoas têm relação fora do princípio bíblico, que o desejo, ele é maligno. Entende? A gente tem que entender, olha só, eu até separei aqui alguns versículos. Então, lá em Gênesis 1:31 diz assim: Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. Em Gênesis 1:31 e depois em Gênesis 2:18 diz assim: Não é bom que o homem esteja só. Então, o que que a gente entende? Nesses dois versículos, meus irmãos, não tinha tido a queda ainda de Adão. Entende? Então, nesses dois versículos, a gente já vê um princípio da relação sexual, a gente já vê um princípio de prazer, porque junto com a relação sexual veio os órgãos genitais e veio todo o sistema nervoso que a gente tem, que emite prazer, que emite arrepios. Então, tudo isso foi criado antes da queda. Amém? Quem estiver entendendo pode digitar aí, amém. Então, o desejo, ele não nasceu do pecado. O desejo, ele foi criado antes da queda. Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter, tá? Eu sei que durante um tempo, bem antigamente, tinha alguns irmãos, algumas igrejas que falava até para os membros que não poderia ter relação sexual, os membros que eram casados, óbvio, não poderia ter relação sexual e ter prazer, porque prazer não era de Deus. Gente, não. O sexo, a relação sexual, ela veio antes do pecado e é algo de Deus. A questão é o quê? Que Satanás, ele corrompe as coisas que são de Deus. Esse é o problema. Eu até trouxe aqui uma frase que eu gosto. Deus criou o sexo para aliança. O mundo transformou em produto. A gente vê pornografia, a gente vê revistas. Então, o mundo pegou aquilo que Deus criou, transformou em produto. Deus criou o corpo como templo. O pecado tenta transformar em objeto. Então, o nosso corpo, a gente precisa cuidar dele porque ele é templo do Espírito Santo. Mas aí o que que o pecado faz? Transforma em objeto. O pessoal desejar o corpo do outro. Então, o pecado faz isso. Deus criou o desejo para conduzir ao amor. A carne tenta conduzir ao vício. Então, o desejo, ele é uma ponte, ele é um caminho que conduz ao amor. Quando você casa, você é irmão, você é irmã, você sente desejo pelaquela pessoa que você casou. Você sente prazer em estar com essa pessoa. E você sente desejos sexuais por essa pessoa. E tá tudo certo. O problema é que o pecado faz o quê? Ele pega esse desejo e corrompe ao vício. A pessoa viciada em pornografia, em promiscuidade, adúltera. Então, o pecado, ele corrompe isso. Deus criou o prazer com propósito. O pecado oferece prazer sem presença, sem pacto e sem responsabilidade. Então, quando nós vemos essa era, igual a gente vive hoje, de imoralidade sexual, isso daí é o prazer corrompido. É o prazer fora do propósito, é o prazer fora da aliança de Deus. Porque o prazer foi criado por Deus, mas para ser realizado, o desejo, tudo isso ser realizado dentro do casamento, dentro da aliança. É um presente do Senhor para nós, podermos ter prazer, mesmo cumprindo o objetivo da reprodução. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Mas aí o que o pecado faz? O pecado vem e corrompe. O pecado coloca o desejo como vício. O pecado traz o prazer com a promiscuidade. Vocês estão entendendo? Então existe essa deturpação. Então tem desejos que eles são distorcidos. Um dos desejos é o desejo da intimidade. Muitas vezes a pessoa não quer só a relação sexual. Ela quer se sentir acolhida, ela quer se sentir desejada, ela quer se sentir validada. E aí esses desejos, o pecado faz o quê? Ele corrompe. A pessoa quer se sentir acolhida, o pecado pega e faz o quê? Coloca nessa pessoa que ela tem que ir atrás de ter um corpo escultural, que ela tem que ir atrás de ter um corpo para as pessoas desejarem ela. E aí ela procura o desejo fora da palavra do Senhor. Ela procura um desejo na aprovação das outras pessoas. Tá entendendo? Desejo de alívio. Muitas pessoas, elas sentem desejo
E as quedas acontecem quando ela sente como válvula de escape um vício. Então ela procura um desejo de alívio para curar ela da depressão, da ansiedade, do medo. E aí o que que o pecado faz? Leva essa pessoa muitas vezes para as drogas, leva essa pessoa muitas vezes para outras coisas que não agradam o Senhor, entende? Quem estiver entendendo também, meus irmãos, pode comentar aí. Amém, glória a Deus, não tem problema. Estamos todos juntos. Tem mais gente entrando aqui na sala, só um minutinho. Então, o pecado, ele busca corromper aquilo que é santo, aquilo que o Senhor criou, correto? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o foco no que o pecado quer trazer e trazer na essência. Eu entender que o desejo foi criado por Deus para que ele seja utilizado junto com o prazer na aliança e não utilizado na promiscuidade, que é uma deturpação que Satanás criou. Então, vamos falar um pouco sobre a tentação. Eu já entendi, Micael, que o desejo ele vem antes do pecado. Eu já entendi que o desejo é algo do Senhor. Mas como que é a tentação? Olha só o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então a cobiça, o que que ela faz? Ela dá luz ao pecado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa cobiça aquilo que não é dela. Eu falo isso no meu livro e também no meu curso, chamados A Santidade. O que que eu cobiço? Qual que é o problema da cobiça? A cobiça é eu querer ter aquilo que Deus não me deu. É eu desejar aquilo que não é meu. Entende? Então tem uma grande diferença entre atração e cobiça. Eu abordo mais isso no curso chamado A Santidade. Aqui não dá tempo da gente abordar tudo. Mas existe uma grande diferença. Uma coisa é eu olhar alguém, outra coisa é eu cobiçar essa pessoa. Billy Graham, que era um grande avivalista, ele dizia: o primeiro olhar, ele é inevitável. O segundo olhar, ele é opcional. Então, quando eu estou cobiçando, eu escolho colocar a minha atenção naquilo. E a cobiça gera o desejo gera o pecado, e o pecado gera a morte. Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade nisso. Olha só que interessante. Quero trazer para vocês uma escada, que é a escada da queda. Essa escada é o que faz a pessoa cair. Primeiro a gente tem o gatilho. Então é algo que desperta, seja uma imagem, seja um vídeo, rede social. Hoje em dia todo mundo está na rede social. Então qual que é o gatilho? Primeira coisa é identificada no gatilho. Segundo, a gente tem uma atenção. Então, ó, eu sei que o meu gatilho é olhar o Instagram de tal pessoa. O que que eu faço? Eu tenho que fugir disso. Eu tenho que excluir essa pessoa, bloquear, excluir a rede social, se eu não conseguir me controlar. Mas aí o que que as pessoas fazem? Ela dá atenção. Então eu tenho um gatilho, aí eu dou atenção para esse gatilho, aí eu tenho o diálogo interno. Ah, só vou ver mais uma vez. Ah, eu só vou olhar um pouquinho. Ah, eu consigo me controlar. E aí vem o diálogo interno. Ah, depois eu oro. Ah, eu mereço ter esse momento de prazer. E aí você começa esse diálogo interno. Ah, dessa vez eu vou me controlar. Depois do diálogo interno, o que que vem? A imaginação. Aí você começa a criar coisas na sua mente. Você começa a criar pensamentos que vão te levar a caminhar para esse pecado. Depois da imaginação vem a permissão. A sua mente começa a falar: não, mas não é tão errado. Não, mas por que você não pode? Claro que você pode. Depois vem o ato. Aí você acaba caindo nisso, seja na promiscuidade, na pornografia, no adultério. Depois do ato vem a vergonha, você sente culpa disso, você sente peso, você se sente envergonhado. E depois da vergonha vem a repetição. Aí acontece tudo de novo. Vem o gatilho, e aí vem a atenção, vem o diálogo interno, imaginação, permissão, o ato. Então é um ciclo. E Satanás vai te acusando. Depois que você cai a primeira vez, ele fica te acusando. Então, a gente tem que entender que nós estamos posicionados em Cristo, as tentações vão vir para mim, para você, para todos que estão aqui. E não adianta eu querer ser o maioral. Eu tenho que buscar
seguir a palavra do Senhor e muitas vezes fugir da tentação. José fez o quê? Quando a mulher de Potifar veio atrás dele, fugiu da tentação. Então, a tentação, o primeiro passo, o primeiro nível é com o desejo. Você desejar aquelas coisas que Deus não te deu. Você desejar aquilo que não é seu. Ah lá, teve até alguém que comentou, eu quero saber quem te contou a minha vida. Rapaz, eu vou te falar, eu falo com muitas pessoas sobre isso faz tempo, eu tenho um livro sobre isso, eu tenho cursos sobre isso, eu já aconselhei pessoas sobre isso. E, infelizmente, muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas passam por essa jornada. Como eu falei, o objetivo aqui não é apontar o dedo para ninguém, o objetivo aqui é a gente trazer clareza sobre isso. Então, qual que é a questão? O nosso corpo, ele aprende caminhos. O meu corpo, o teu corpo, ele aprende como você pode enganar, entre aspas, pessoal, enganar o seu espírito para cair nesses desejos, tá? Então, o seu corpo, ele tenta a todo momento burlar o seu lado espiritual. Então, o teu corpo, ele faz o quê? Ele coloca uma dor para você ter o gatilho. Então, vamos supor alguém viciado em pornografia. O teu corpo vai colocar dor de tipo assim, nossa, você viu como você foi rejeitado hoje? Nossa, você viu como ninguém olhou para você hoje? Aí o teu corpo fala assim, a tua mente, vai lá ver a foto daquela menina, vai lá ver a foto daquele homem. O teu corpo, ele começa a te trazer isso. Por isso que o corpo milita contra o espírito, porque o teu corpo, a carne, sempre vai querer as obras da carne. Aí a tua mente vai buscar alívio. O que você acha que a tua mente acredita que dá mais alívio? Ver pornografia ou ir fazer atividade física? É óbvio que é ver pornografia. Então, o teu corpo vai buscar o alívio mais rápido. Alimentação de fantasias. Eu sempre brinco. Eu sempre trabalhei com marketing, com vendas, e eu falo pro pessoal, não existe ninguém que não é criativo. Todos nós somos criativos. É porque nós somos podados, mas somos criativos. Aí eu digo assim, você quer saber o poder da tua imaginação? Quando a gente fala de, seja com pornografia ou não, quando a pessoa consome algo ali. Gente, o teu corpo, quimicamente, só de você criar uma fantasia, ele mexe no teu corpo quimicamente. Olha que louco isso. A fantasia, você, com a sua imaginação, você afeta seu corpo quimicamente. Então a nossa imaginação, ela é muito poderosa. Às vezes você não usa a imaginação para algo benéfico, mas você é uma pessoa criativa, você consegue fantasiar as coisas. Então o que nós temos que entender? Eu até salvei uma frase. O pecado promete alívio, mas ele entrega prisão e depois usa a vergonha de forma recorrente. Toda vez Satanás vai te prometer alívio, depois que você cair, ele vai usar a vergonha de forma recorrente na sua vida, para que você não consiga se levantar. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai te fortalecer para que você consiga sim viver um novo momento com o Senhor. Amém? Tem um versículo que eu gosto em 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, perdão, versículo 18, diz assim, ó: fujam da imoralidade sexual. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Micael, por que a sexualidade ela é campo de batalha? Porque não é só numa ideia, é na prática, é na sensação, é o arrepio. Tudo isso a gente sente no corpo. O arrepio, a gente sente a excitação, tudo isso é no corpo. Então, o primeiro lugar afetado, ele é o corpo. Depois envolve a imaginação, envolve o cérebro. O cérebro começa a imaginar as coisas. Então, você começa no corpo, vai para o cérebro, depois envolve a sua identidade em Cristo. Toda hora Satanás quer dizer o quê? Que você é um pecador, que você não consegue viver sozinho, que você precisa de uma muleta, que você, na verdade, é um alienado. Então, começa no seu corpo, depois vai para a sua imaginação, depois afeta a sua identidade em Cristo. E por que muitas pessoas continuam nisso? Porque envolve segredo. Adultério muitas vezes fica em segredo. Consumo de pornografia muitas vezes fica em segredo. Por isso que um dos primeiros processos de libertação é você se expor muitas vezes.
De você falar, seja com o seu líder, com o seu pastor, seja com alguém de confiança, olha, eu caí nisso daqui, eu quero ser diferente, eu quero viver algo novo com o Senhor. Esse já é um dos grandes processos de cura. Porque Satanás quer que você deixe esse segredo. E depois de segredo, olha que forte, isso vira uma adoração. Quando você consome pornografia, quando você comete adultério, você está adorando os demônios que estão por trás disso. Então começa no seu corpo, vai para sua mente, depois vai para sua identidade em Cristo, depois vira um segredo e depois vira um templo de adoração para Satanás. É muito forte isso, gente. Por isso que é importante a gente refletir sobre esse tema. Micael, mas é porque eu sou fraco, por isso que eu caio. Todos nós podemos cair. Sansão foi envolvido com isso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi envolvido com adultério. Salomão, o homem mais sábio que já passou nessa terra, caiu também por causa de imoralidade sexual. E N outros exemplos que eu posso trazer. Então não se trata sobre você ser forte ou sobre ser fraco. Se trata sobre quem está no centro da sua vida. Quem está no centro da sua vida tem que ser Cristo. Porque se Cristo estiver no centro, vai ser mais fácil você passar por isso. Amém? Então, quais são? Eu falei um pouco sobre a ciência espiritual trazendo no corpo, a ciência espiritual do desejo, o que ela traz, os gatilhos. E agora eu quero falar para vocês de 4 prisões que traz o desejo desordenado. O desejo desordenado, ele nos traz 4 prisões. Eu quero trazer para você essas prisões. Primeira coisa que o desejo desordenado traz de prisão é os ambientes sem limite. Gente, se você está em processo de cura, de pornografia, de imoralidade, não existe ambiente sem limite. Celular você tem que consumir quando tem pessoas. Você não tem que levar o celular para dentro do banheiro. Você não tem que ver celular na madrugada. Uma das prisões do desejo desenfreado é esses ambientes sem limites. Uma outra prisão do desejo desordenado é a imaginação sem governo. Nós não caímos no corpo. Na maioria das vezes a gente cai na mente. A palavra diz que Eva, ela desejou o fruto. Antes de Eva morder fisicamente, ela já tinha mordido mentalmente. Pode procurar na palavra, em qualquer tradução. Vai falar que Eva olhou, que Eva desejou o fruto. Então, antes dela morder fisicamente, ela já tinha caído. E na imoralidade sexual é a mesma coisa. Na maioria das vezes é na mente. Antes de você cometer o ato. Por isso que a palavra diz, Jesus sobe o nível. Ele fala nem de você cobiçar a mulher do próximo. Não é sobre não é sobre o contato físico, mas é sobre só de você imaginar. A terceira prisão do desejo desordenado é a vergonha sem confissão. Como eu falei, você guardar segredo sobre isso, muitas vezes vai te aprisionar. Muitas vezes vai te colocar numa posição onde você vai ter vergonha das outras pessoas. Mas acredite, todo mundo passa por isso. Novo convertido, pastor, pastora, presbítero, todo mundo passa por desafios referentes ao desejo. Pessoas que têm cargos altos, pedreiro, advogado, qualquer profissão, todo mundo passa por desafios na parte do desejo. Você tem que aprender a confiar mais no Senhor. E a quarta prisão é a identidade quebrada. A quarta prisão do desejo desordenado é a identidade. A acusação, Satanás diz, você é aquilo que você fez. Não, você não é aquilo que você fez. Você é aquilo que Cristo fez por você. Davi caiu, mas foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não é aquilo que ele fez. Ele é aquilo que Cristo fez por ele. Você é aquilo que Cristo fez por você. Eu sou aquilo que Cristo fez por mim. Então é muito maior do que o desejo. É muito maior do que a minha queda. Amém? Em Romanos 8:1 diz assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a ideia é não cair. Mas mesmo que caia, é você entender que Cristo está no centro. E não há condenação para quem está em Cristo.
Glória a Deus. Então nós precisamos entender que o desejo, ele é a porta de entrada para a cobiça. A cobiça é a porta de entrada para o pecado. E o pecado te leva à morte. Por isso que eu tenho que evitar os gatilhos. Por isso que eu tenho que evitar os pensamentos. Por isso que eu tenho que evitar as prisões do desejo desordenado. Se eu fizer tudo isso que eu comentei aqui com vocês, você consegue viver uma vida diferente em Cristo. E agora eu quero passar algo prático para você. É o mapa do desejo, algo prático. Primeira coisa, você vai ter que escrever no seu caderno: meu principal gatilho é. E aí você vai colocar o teu principal gatilho, aquilo que leva você a ter um desejo desenfreado, a cobiçar, a imaginar coisas que não deveria. Então, qual que é seu principal gatilho? A segunda coisa é: a mentira que eu costumo acreditar é. Qual que é a mentira que você costuma acreditar? Que você consome pornografia, mas depois você ora? Que você está adulterando, mas está em segredo? Qual que é a mentira que você costuma acreditar? A terceira coisa: o que eu realmente estou buscando é. E aí você vai colocar o que você realmente está buscando. Você está buscando viver mais próximo do Senhor? Você está buscando um relacionamento com Deus? O que você realmente está buscando? O limite que precisa estabelecer hoje é. Qual que é o limite que você precisa estabelecer? Eu conheci um irmão que ele consumia pornografia antes de tomar banho e ele estava tão injuriado com aquilo que ele tirou a porta do banheiro. Falou: ó, agora eu vou ficar sem a porta do banheiro, eu vou estar tomando banho ali, se a minha esposa passar, ela vai ver eu tomando banho. Óbvio, tô falando que era um casal, não tinha filhos. Então, assim, ele tirou a porta do banheiro, falou: chega, eu não vou mais consumir pornografia dentro do banheiro. Uma das coisas que eu utilizei no meu processo de libertação, de cura, eu ficava orando em línguas no banheiro. Então, ficava orando em línguas, colocava louvor na hora de tomar banho. Então, qual que é o limite que você precisa estabelecer? A outra coisa, a verdade bíblica que vou declarar é: qual que é a verdade bíblica que você vai declarar na sua vida para você não cair nos desejos desenfreados? Qual que é a mensagem que vai estar no seu coração? Eu gosto se eu não me engano, Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Não, é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, as coisas vão cooperar para que você vença isso. E em 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação alguma que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentada além de vossas forças. Então eu tenho essas duas verdades, Romanos 8, 28 e 1 Coríntios 10, 13. Qual que é a verdade que você tem, bíblica, dentro de você? A pessoa com quem precisa abrir isso é. Quem é a pessoa que você precisa abrir para falar sobre isso? Eu tive um rapaz também que me procurou, ele tinha desejo desenfreado, consumia pornografia, e um dia ele sentou com a mãe, com a sogra, com a esposa, com todo mundo, todos eram cristãos, e ele abriu o jogo. Falou: ó, sou viciado em pornografia, estou consumindo isso e eu preciso de ajuda. Quero que vocês orem por mim. E ele abriu o jogo. Naquele dia, olha que interessante, Satanás começou a perder as forças na vida dele. Porque Satanás não ficava dizendo que ele tinha um segredo, que ele estava escondendo as coisas da esposa. Então, ele abriu o jogo. Não estou dizendo para você fazer isso, mas eu estou dizendo qual é a pessoa que você está confiando para dizer isso? E a última coisa, a decisão prática que eu vou tomar nas próximas 24 horas é: qual que é a decisão que você vai tomar para que você abandone esse pecado, para que você abandone o desejo desenfreado? Qual que é a decisão que você vai tomar hoje? É necessário esse posicionamento. É necessário que você se posicione para fazer algo que vai te afastar da presença do diabo. Eu quero falar algo muito sério aqui para vocês. Se você já leu o meu livro, o meu livro ele foi feito para abrir os olhos. Ele é um pequeno despertar, perdão.
ele é um pequeno despertar sobre esse assunto, o meu livro, A Tentação de Cada Dia. Essa aula aqui, a ciência espiritual do desejo, é um pouco mais profundo o assunto. É um pouco mais profundo. Nós falamos aqui sobre a questão do desejo ter sido feito por Deus. Nós vimos em Gênesis, antes da queda, Deus já estabeleceu o desejo, Deus já estabeleceu o princípio da relação sexual, até porque para a gente aumentar as gerações é através da relação sexual. Então, o prazer, o orgasmo, tudo isso foi estabelecido por Deus. Nós entendemos que isso foi corrompido no pecado. Nós entendemos que o nosso corpo tem mecanismo para a gente começar a desejar, cobiçar, pecar e ir para caminho de morte. Nós entendemos tudo isso também. Eu passei um exercício prático também. Porém, talvez para você tudo isso ainda não seja suficiente. Talvez você queira algo mais profundo ainda. Talvez você queira algo, um acompanhamento mais próximo sobre tudo isso. Se você deseja algo desse tipo, eu tenho algo para te oferecer, que é o Chamados à Santidade, que é uma caminhada, que é um curso de 5 módulos, de 16 aulas, aprofundando mais ainda no caminho à santidade. Então, você pode consumir o livro, você pode consumir esse aulão, igual eu estou passando aqui para você, mas se você quiser aprofundar mais ainda, aí você precisa desse acompanhamento dos Chamados à Santidade. Eu vou mostrar até para vocês aqui, rapidamente, como que é as aulas que tem nos Chamados à Santidade, só para você ter uma noção do tanto de conteúdos que tem no curso Chamados à Santidade. Olha só, esses são os módulos do curso Chamados à Santidade. Então, primeiro a gente fala sobre a sexualidade na história das religiões. Então, o que que realmente é o sexo? O que que é o sexo nas grandes religiões? Qual que é o poder do sêmen nas tradições espirituais? Nesse primeiro módulo, eu falo sobre essas informações baseado no hinduísmo, baseado no budismo, baseado no islamismo, baseado nas religiões antigas. Então, o que que significa a sexualidade nessas religiões? Depois eu falo da guerra espiritual na sexualidade, porque a sexualidade é o principal campo de batalha. Porque a pornografia afeta tanto, que é uma droga invisível? Qual que é a estratégia espiritual da tentação? Eu aprofundo nisso. Depois eu falo mais sobre a imoralidade, o que que é a imoralidade sexual? Por que que a cultura normalizou esse pecado? Aí eu trago alguns exemplos bíblicos. Depois eu digo por que o pecado sexual domina na nossa geração, o que que é o templo de Afrodite. E depois eu falo como vencer essa tentação. Como que é isso, você escolher dizer não? Como que é você entender que Jesus é suficiente? Como que é o caminho de cura para a santidade? Então, é uma grade de material completo. Não tem como, em 1 hora, eu trazer tudo isso para vocês. Por isso que eu criei os Chamados à Santidade. Eu sei que o que eu falei até agora já é um nível de cura para muitas pessoas, e amém. Que isso já te ajude, eu espero que você tenha anotado muitas coisas. Mas se quiser caminhar mais profundo, você pode adquirir o curso Chamados à Santidade. O curso Chamados à Santidade, ele é um curso fechado, onde você faz ali um investimento, um valor promocional de 197 e tem acesso a todo esse conteúdo. Por que que esse curso é cobrado? Porque com esse valor eu toco mais pessoas. No meu ministério eu produzo mais livros, eu faço mais tráfego pago, e aí eu compro mais ferramentas, e aí eu ajudo mais pessoas. Então é algo que é uma esteira. As pessoas vão consumindo e eu vou tocando mais pessoas. Então, se você deseja adquirir o curso Chamados à Santidade, vai ter um link aqui abaixo, você pode clicar nesse link e você pode adquirir os Chamados à Santidade, tá? Você pode parcelar no cartão, se quiser parcelar em 10 vezes, se quiser parcelar ali em mais vezes, você fica à vontade para fazer algo desse tipo. Mas o que que eu quero te dizer? Você precisa fazer algo a respeito desse assunto, seja na leitura do livro, seja nos Chamados à Santidade, seja apenas com o conteúdo aqui da aula, mas você precisa colocar luz nisso. Às vezes faz tempo que o Senhor está te convidando a colocar mais luz nessa área da sua vida. E a pergunta é, faz quanto tempo que o Senhor está te falando sobre isso? Então, o objetivo aqui é que fique isso no seu coração, que você hoje decida dar um basta
na relação sexual desenfreada, dá um basta na promiscuidade, dá um basta no adultério. Amém? O objetivo aqui é esse. Eu quero abrir agora, se alguém quiser mandar alguma pergunta no chat aqui, pode escrever a sua pergunta, quero te ajudar respondendo a sua pergunta antes de nós finalizarmos. Se alguém gostou também, pode comentar amém, quiser deixar algum comentário aqui também, vai ser um prazer estar falando com vocês. E você que já está aqui, você já faz parte do grupo da comunidade Cristão. Essa comunidade a gente vai estar ali também compartilhando testemunhos, fazendo devocional, e o objetivo é estar te ajudando a caminhar mais com o Senhor. Esse é o principal objetivo. Se você quiser deixar alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu irei responder. E é um prazer estar com vocês. A minha alegria é fazer o que o Senhor deseja que eu faça, que é tocar pessoas com aquela mensagem que Ele me deu. Uma das perguntas, a primeira pergunta veio: como é lidar quando a tentação já está no ápice da sensação corporal? Mente pensa em fugir, mas ao mesmo tempo não quer por conta da sensação do momento. Depois da pessoa consumir muito tempo pornografia ou qualquer outro tipo de coisa que seja ligado com a imoralidade sexual, como eu expliquei aqui durante a aula, o seu corpo não quer se livrar disso. É a mesma coisa de você querer cortar o açúcar, é a mesma coisa de você querer parar de comer doce, o seu corpo não quer. Você acha que o seu corpo quer comer um McDonald's com Coca-Cola ou ir para a academia e ficar comendo brócolis e alface durante a semana? O corpo quer o mais fácil. O seu corpo vicia em liberar prazer da forma mais fácil. Então ele vai lutar contra para que você não largue isso. O corpo sempre vai lutar contra. O que fazer? Uma das coisas que a primeira coisa a se fazer é o que eu falei no meio aqui da aula, que é você entender a jornada, a escada. Então você entender qual que é o gatilho, depois você entender o que isso ativa na sua imaginação, o ato que você toma, é você trazer clareza sobre esse processo. Então, ó, Micael, acontece comigo, acontece comigo quando eu estou na faculdade e eu vejo aquela moça, aquele moço. Ah, Micael, acontece comigo o gatilho é quando eu estou no banheiro. Ó, o gatilho é quando eu estou sozinho em casa. Qual que é o gatilho? Você tem que identificar isso. Esse é o começo. Você identifica o gatilho. E a partir disso você começa a cortar esse gatilho, mesmo que seja doloroso. E aí você volta para o Senhor, Pai, me ajuda. E aí você começa a cortar o gatilho. É um processo fácil? Óbvio que não. Mas é um dos caminhos para que você consiga se livrar disso. Amém? No curso Chamados à Santidade, eu especifico mais sobre isso, que aí eu tenho mais tempo de caminhar com vocês. Outra pessoa perguntou: essa aula vai ficar gravada para nós podermos rever? Vai ficar gravado. Vou mandar o link para vocês conseguirem rever a aula. Então, todo esse material vai ficar gravado para você conseguir rever. Amém? Pessoal, não quero estender muito aqui com vocês. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Não saia, que eu vou fazer uma oração agora aqui para a gente finalizar. E se você pode, se você tem condições, faça parte dos Chamados à Santidade. É algo muito profundo. Nessas 3 aulas aqui, ó, do módulo 1, eu senti uma opressão muito grande espiritual para falar disso. Porque aqui eu vou falar de assuntos muito fortes. Muita gente que gosta de meditação, que gosta de mantra, que gosta dessas coisas, vai entender aqui como que é diabólico. Tudo que vem do hinduísmo, que vem do budismo, que vem das religiões africanas, candomblé, umbanda, quimbanda, aqui eu vou falar o que que é o sexo, o que que é a sexualidade, baseado em todas essas religiões. Como que essas religiões, algumas delas apoiam pedofilia, elas apoiam relacionamentos que não deveriam acontecer. Então, é algo muito profundo. Eu não conseguiria abrir algo desse tipo se o Senhor não tivesse falado comigo. Faz 3 anos que eu estou montando isso. Então, se você pode, mesmo que você parcela em 10 vezes de R$ 20, é mais barato que Netflix, mas vale a pena você adquirir esse conteúdo. Detalhe, ore antes de assistir às aulas, tá bom? Antes de você consumir o conteúdo, mas eu tenho certeza que o senhor vai fazer algo profundo na sua vida. Amém? O link eu coloquei aqui nos comentários. Quem quiser adquirir, o link já está aqui no comentário. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento.
por essa aula, por essa noite. Te agradecemos porque a todo momento o Senhor é bom. E eu intercedo pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Jesus. Pessoas que às vezes estão caminhando, Pai, com o Senhor já faz tempo, mas por algum momento acabaram deslizando ali, vendo que não deveria ver, através de algum convite de amigo, através de algo que foi uma seta de Satanás. Talvez hoje eles não estão vivendo a plenitude do Senhor na vida deles. A minha oração aqui nessa noite é que, em nome de Jesus, que haja um toque do Espírito Santo na vida dos meus irmãos, que haja um toque do Espírito Santo, que o Senhor se revele como o Senhor diz que é na palavra, porque o Senhor diz na palavra que o Senhor é santo. Os anjos dizem santo. A tua palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. A tua palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós entendemos que a base do Senhor é santidade. Senhor, que isso seja revelado a nós. Que possamos querer caminhar mais próximo do Senhor. Que possamos querer nos santificarmos. Que possamos querer, Pai, ser apaixonados pelas disciplinas espirituais, que é a leitura da palavra, oração, jejum. Toca-nos, Pai. Toca-nos nessa noite. Toca no nosso coração, toca no nosso íntimo e nos aproxima de Ti, porque nós precisamos de Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. O Micael, eu tô aqui falando, Pai, eu não sou nada sem o Senhor. Eu sou apenas um mensageiro, mas a mensagem mais importante do Senhor. O Senhor é a fonte inesgotável. O Senhor é o centro de tudo, Jesus. Então que essa noite seja de cura, essa noite seja de libertação, essa noite seja de toque profundo da tua presença na vida dos meus irmãos. Eu oro abençoando a vida de cada um deles. Eu oro declarando que existe o mais de Deus na vida deles. Eu oro declarando que Satanás, que está os acusando, que eles possam entender que eles são quem o Senhor diz que eles são, que nós somos quem o Senhor diz que nós somos, e não aquele que Satanás diz que somos. Que seja uma noite de liberdade no Espírito, de sabedoria espiritual, que seja uma noite de toque do Espírito Santo na vida de todos nós aqui. Amém. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Que seja uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Até mais, pessoal.